Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui essa videoaula para explicar a vocês os métodos da cinemetria que vão auxiliar vocês no trabalho da disciplina biomecânica. Tá? A cinemetria é uma das áreas da biomecânica que está voltada à questão da análise cinemática e de movimentos ou da geometria do movimento. Tá? Então, nós vamos agora ver o passo a passo de como fazer uma coleta de dados na melhor forma possível para que isso auxilie vocês na feitura do trabalho da disciplina. A gente inicia aqui basicamente com as 4 tarefas da análise qualitativa integrada. Eu falo de avaliação qualitativa porque a base da avaliação qualitativa é essa, segundo o Duane Morrison, e grande parte desse passo a passo da avaliação qualitativa também serve para a avaliação quantitativa. Então, nós vamos ver todos esses 4 passos, né? Com exceção da intervenção, nós vamos ver todos os 4 passos e isso vai ajudar vocês a ajudar basicamente na forma em que vocês vão fazer a análise passo a passo, né? A análise que é a posteriori, mas inicialmente a coleta daquele movimento. Tá? Eu quero lembrar a vocês que como o software tracker ele trabalha em 2 dimensões, certo? Normalmente o local que você vai filmar, ou seja, a posição da câmera em relação ao movimento, deve ser o mais perpendicular possível. Né? Por exemplo, movimentos rotatórios com a câmera posicionada lateralmente ao atleta ou o aluno que você vai analisar, não são indicados porque você está fazendo um movimento em um outro eixo, em um outro plano. Ok? Então, a gente vai dividir a parte da preparação, observação, avaliação e diagnóstico. A intervenção, se você quiser fazer a intervenção, você faz a intervenção na hora ou faz a intervenção voltada ao seu avaliado. Okay? Preparação. Falando sobre a preparação, a gente precisa, antes de mais nada, vocês quando vão fazer alguma avaliação ou quando vão fazer qualquer tipo de análise, vocês precisam saber o que é que você vai analisar. Vocês quando vão fazer a avaliação de algum movimento, você tem que ter um conhecimento prévio, no mínimo possível, para saber o que é que vai acontecer e o que é que ocorre naquele movimento. Por isso que eu solicitei a vocês, antes de mais nada, que vocês escolham a ação que vocês querem filmar. Por exemplo, é um chute, por exemplo, é um salto, algum golpe do karatê, algum movimento. Lembrando que esse movimento é um movimento que precisa ser em apenas um plano ou um eixo. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é ter o conhecimento sobre o que vai ser analisado, porque você sabe o que é que vai ocorrer. E a partir disso, você sabe se o movimento é para frente, se é para cima, se é para trás. Como é que é esse movimento? Isso ajuda você especificamente a posicionar a sua câmera quando você vai fazer essa análise. Ponto 2. Conhecimento sobre as características relevantes do avaliado. Isso é uma coisa importante, porque se você sabe que o avaliado tem uma determinada característica e você quer analisar essa determinada característica e você sabe que ele é bom ou ele é ruim, muito ruim nessa característica relacionada a esse movimento que você quer analisar, isso é um ponto relevante. Por quê? Vamos supor, eu quero analisar um salto em distância, né, partindo de uma posição estática. Se eu quero analisar essa performance, eu tenho que ter pelo menos alguma característica para saber até mais ou menos aonde ele vai, para que eu consiga posicionar a câmera para filmar todo o movimento. Então, é uma característica relevante, que é do avaliado e que serve também para que você posicione sua câmera e que você se prepare para fazer essa coleta dessas imagens. Tá? Conhecimento efetivo na instrução do avaliado. Pessoal, isso aqui, normalmente, o que a gente vai fazer? Esse conhecimento, ele
está relacionado ao que você vai dizer ao seu avaliado o que ele vai fazer. Né? Embora ele saiba fazer aquele movimento, você tem que dar a instrução a ele. Olha, você vai sair desse local, você vai saltar, você vai correr, você vai fazer isso tantas vezes, você vai fazer isso, vai correr de um ponto a outro. Então, essa instrução ela é importantíssima. Por quê? Porque você não vai ter problema na hora que você for coletar esse dado. Lembre-se que a etapa vai ser sempre o quê? Conhecimento sobre o movimento, característica do avaliado, conhecimento para instruir o avaliado. Aí você, a partir disso, você desenvolve a estratégia, como é que você vai observar. Entenda aqui que nessa parte que quando a gente fala estratégias sistematizadas para observação, é basicamente o que é que você vai organizar, né? O que é que você vai organizar para iniciar a observação, além desses 3 outros itens. Está complicado? Não, não está complicado. Por quê? Essa estratégia vai fazer com que você tenha menos trabalho depois que você coletar os dados. Porque imagina se você vai fazer uma avaliação de um movimento e você não sabe qual é. O que é relevante nesse trabalho? O que é relevante nesse movimento? Você não sabe. Né? Se tem alguma característica específica sobre essa pessoa, se é uma pessoa que já tem habilidade para esse movimento, se é uma pessoa que não tem habilidade, também é uma questão importante. Para isso, essas instruções aqui, esse conhecimento vai ajudar você a desenvolver como você vai se organizar para observar. Se você vai usar a câmera em determinado ponto, se atrás do movimento que vai ocorrer você precisa modificar alguma coisa, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, basicamente é tudo que vem antes da filmagem. Você tem que fazer um planejamento, você tem que olhar na revisão da literatura. De repente, na revisão da literatura, a gente tem algumas variáveis que você já analisou, que você quer analisar e que já foram analisadas. Você só vai usar aquela variável que tal trabalho já utilizou. Não precisa inventar muita coisa. O trabalho é basicamente para você fazer uma análise do movimento. Né? Quando eu falo aqui de locação, está faltando uma vírgula aqui. A locação é qual é o lugar que você vai filmar. O lugar que você vai filmar tem tomada? O lugar que você vai filmar tem luz suficiente? Né? É preciso que você modifique algumas coisas no lugar? Você tem essa possibilidade de modificar essas coisas? Então, a locação, quer dizer, o local que você vai fazer a filmagem, também você precisa saber. Normalmente, a gente, quando vai fazer alguma avaliação, a gente vai 1 dia ou 2 dias antes para ver se tem tomada, para ver se tem tudo organizado que possa atender, para eu não ter surpresas na hora quando eu for fazer a minha filmagem do movimento. Então, essa parte de preparação a gente inicia com isso e é muito importante ter isso muito bem organizado. A observação, o que é que a gente faz? Basicamente, a gente vai identificar os elementos chaves, né, que será avaliado de acordo com a estratégia da observação, né, ou seja, a estratégia para a observação, ou seja, tudo aquilo antes que a gente vai preparar, na fase da preparação. Né? Então, a gente identifica o que é que a gente vai filmar. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Eu quero filmar a posição do tornozelo durante a corrida ou durante a marcha. Eu não vou pegar a câmera e colocar a câmera para filmar o corpo todo da pessoa. Por quê? O corpo todo não me interessa. Se eu quero avaliar especificamente o tornozelo, eu posso colocar a câmera um pouco mais próxima para fazer essa análise no próprio tornozelo. Ok? Aí você identifica essas estratégias sistemáticas, certo? E vai também passar para o próximo ponto. Depois que você fez a avaliação, você vai fazer exatamente o seguinte. Você filmou, você analisou, você tem os dados, e depois você vai fazer exatamente aqui. Ó. Vai identificar os pontos fortes e fracos da performance. Né? Na realidade aqui ele fala de qualitativo, mas no trabalho vamos fazer quantitativo, com número, né? E o diagnóstico envolve o julgamento quantitativo, identificando as causas da diminuição da performance.
Então, a gente vai analisar, vai fazer uma análise disso, e a partir dessa análise, a gente vai, basicamente, fazer essa interpretação do que esses números estão nos dizendo. Tá? Aqui a gente tem a intervenção, que a gente não vai fazer, né? Que basicamente é o feedback que a gente diz, que é que pode melhorar na performance. Né? Esse feedback está relacionado basicamente ao que? A orientação, reforço, motivação. Normalmente, quando a gente vai fazer isso em relação a alguma intervenção imediata, né? Ou utilizando alguma coisa que a gente filmou, sem processo, apenas na questão da qualidade do movimento. Então, basicamente, quando tem aqui no Susan Hall, ele dá esse diagrama aqui que você faz o seguinte, você identifica a questão problema, né? Você toma as decisões, tá? Toma as decisões, você escolhe o ângulo visual, a distância, o traje do executante, pode ser que a pessoa precise modificar o traje, você quer avaliar o agachamento, você não vai colocar uma pessoa com a calça jeans fazendo isso, né? Pelo amor de Deus. Né? Algumas modificações ambientais, às vezes você vai fazer uma filmagem, aí de repente você vai precisar de luz, colocar uma luz para refletir alguns pontos ou para melhorar a qualidade da imagem, você não vai fazer isso na frente de um espelho dentro de uma academia. Então, às vezes você precisa pegar e modificar isso aí, colocar um TNT, um pano na frente. O uso de vídeo vai ser obrigatório. Você vai coletar as informações e essas informações você vai fazer a interpretação. Tá? Aqui é basicamente um feedback que a gente tem visual, auditivo ou de outros analistas e do executante. Isso aqui não vai importar porque a gente não vai fazer desculpem, a gente não vai fazer aqui essa intervenção na hora, porque a gente vai interpretar as observações. Interpreta a observação, dá a instrução para o avaliado, né? Aqui, dá a instrução para o avaliado, observa. Se o movimento não foi de acordo, pede para ele repetir e vamos lá e faz essa coleta aí sem maiores problemas. Tá? Depois que vocês assistirem lá o vídeo do tracker, vocês vão entender basicamente o que é que eu vou mostrar aqui nesse próximo slide. Vamos considerar que eu tenho uma amostra de quadros, né? Eu tenho 3 quadros aqui. Então, o primeiro quadro, o cara está com a bola aqui. O segundo quadro, o cara está com a bola aqui. E o terceiro quadro, o cara está com a bola aqui. Tá? O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma coordenada de Y vertical e X. Essa coordenada vai me dizer, basicamente, a quantidade de movimento, né? Para um eixo e para outro. Então, a gente tem, basicamente, o quê? Essa bola, que no caso aqui eu quero que seja meu material de referência. Então, significa que essa bola está numa distância para Y e uma distância para X. No segundo quadro, ela também vai estar numa distância para X e para Y. E, no final, ela vai ter se deslocado desse ponto para esse ponto e para esse ponto. No intervalo, vamos imaginar aqui, de 1 segundo daqui para cá. A partir disso, nós temos os deslocamentos, esse deslocamento que houve aqui para Y e o deslocamento que houve aqui para X, aqui não dá para ver direitinho, mas tem uma setinha vindo para cá. E aí, o que acontece? É feita a variação dos deslocamentos para Y e para X, tá? E também temos todas as variações do deslocamento em relação ao tempo, né? Então tem um deslocamento em função do tempo, aqui foram 3 segundos, e para o cálculo do deslocamento resultante, a gente usa aquela regrinha básica lá do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa, né? Eu saí daqui e vim para cá, aqui, esse é um ponto inicial, ponto final, e a hipotenusa vai ser exatamente a minha velocidade, o meu deslocamento resultante, tá? Então, isso aqui o próprio software faz para a gente, tá? Eu só estou mostrando a vocês como é que é baseado nisso, mas para isso eu preciso, vocês vão ver lá no software, que a gente precisa determinar uma forma de calibração. Essa calibração vai dizer para o software qual a distância entre um ponto e outro. E aí o que é que ele faz? Ele faz uma relação. Ele diz que se de um ponto para outro, por exemplo, for 1 metro,
esse ponto para esse são um número arbitrário de pixels. Se isso aqui daqui para cá valesse 1 metro, acontecia o quê? Ele vai dizer 1 metro significa tantos pixels. Então, se o ponto se deslocar em tantos pixels de distância, ele consegue fazer, por regra de 3, né, o deslocamento do ponto. O ambiente do software basicamente é assim, né? Você coloca alguns pontos que você quer posicionar, aqui está colocado um ponto basicamente na C7, outro aqui na barra, e eu estou medindo esse ângulo aqui, ó, que está passando aqui no próprio software. Tá? Então, a ideia basicamente é fazer uma análise utilizando o software e fazendo essa análise de forma numérica. Quero lembrar a vocês uma coisa importantíssima. Pessoal, vocês estão vendo aqui esse pontinho que está aqui e esse outro ponto que está aqui. Esse ponto aqui, ele está dizendo exatamente que daqui para cá, eu coloquei uma fita métrica aqui e medi 1 metro. Certo? E esse 1 metro é importante que ele fique mais ou menos na altura do movimento. Porque se eu colocasse esse 1 metro na distância daqui para cá dessas duas barras, esse valor aqui de deslocamento ia dar diferente. Tá? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Lembrando que essa perna aqui desse karateca, ele iniciou aqui o pé e quando ele fez esse movimento, eu coloquei a marcação exatamente aqui. Né? Aqui eu estou falando que a frequência da câmera, né, é proporcional à frequência que a gente vai utilizar na coleta dos dados. Tá? Lembro, alguns celulares conseguem filmar com mais de 60 quadros por segundo. Desculpa, 30 quadros por segundo. 30 quadros por segundo, 60 Hz. Tá? Então, alguns celulares conseguem filmar movimentos em alta velocidade. Quando é que eu sei que é necessário filmar em alta velocidade, Túlio? Movimentos balísticos, movimentos com grandes amplitudes e grandes velocidades, necessitam imperativamente de usar alta velocidade. Senão, quando você for ver a imagem no software, em vez de você ver a imagem mais nítida dos pontos, você vai ver a imagem toda borrada. Aqui a gente consegue ver pelo menos um ponto aqui e definir os pontos aqui desse atleta. Essas duas barras aqui estão mal colocadas, tá? Estão fora de posição, que eu coloquei elas manualmente para mostrar no software. Voltando para essa questão aqui da posição da calibração, ela é importante. Por que ela é importante? Porque essa distância aqui, ela é a mesma dessa. Mas como a imagem ela é bidimensional, a gente não consegue medir a profundidade. Tá? Quando a gente não consegue perceber a profundidade da imagem, a gente consegue fazer fotos feito essa. Né? Quando a gente olha com os dois olhos, né, que é uma forma estereoscópica de olhar, esse efeito aqui a gente não consegue observar, porque a gente sabe que o Sol, em vez de estar chapado na imagem, ele está com uma certa profundidade. Então, a profundidade a gente consegue enxergar basicamente quando a gente utiliza os dois olhos. Né? Então, o que é preciso, o que é interessante para o trabalho? Saber o que é que vocês vão filmar, vocês precisam me passar o que é que vocês vão filmar. Depois, vocês vão organizar as estratégias para observação, vão fazer essa análise, vão assistir o tutorial do software, vão tentar fazer isso com o software e apresentar o trabalho até a data da segunda prova. Tá? Então, basicamente, isso eu queria mostrar para vocês. Tá? Assistam o tutorial, não esqueçam de assistir o tutorial, porque senão vão começar a se complicar quando for fazer a análise. Quem quiser, por favor, filmou, manda para o meu e-mail a filmagem, que eu dou feedback, ok? Mas não deixem de assistir os 2 tutoriais e façam o passo a passo para a análise do movimento. Ok, pessoal? Então, fiz uma aulazinha rapidinha para vocês, pouco mais de 20 minutos, para que vocês consigam organizar isso. Tá? Valeu, um abraço. Qualquer coisa, pode mandar um e-mail para mim que eu respondo o mais rápido possível. Um abraço.